Vamos falar um pouquinho do ganho de capital. Pessoal, ganho de capital. O que significa ganho de capital? Conhecido popularmente como lucro imobiliário. Qualquer saída de bem da sua pessoa física por um valor maior do que o declarado, nós chamamos de ganho de capital. Qualquer saída, transferência para herdeiros, venda, doação, transferência a ex-cônjuge, convivente, desapropriação, dação em pagamento, permuta com torna. Qualquer saída de bem da sua pessoa física por um valor maior do que o declarado, essa diferença chamamos de ganho de capital. Gente, em todas as consultorias que eu trabalhei, as pessoas me ligavam: Rômulo, eu queria saber uma situação aqui, eu queria saber se teve ganho de capital. Aí eu respondia: sim, deu ganho de capital. Não, mas eu falei: calma, só falei que deu ganho. Uma coisa é ter o ganho, outra coisa é incidir o imposto sobre o ganho. São duas coisas distintas, são operações distintas. Muitas vezes você tem um ganho e esse ganho fica isento. Aquele exemplo que eu dei para vocês lá na sucessão para os herdeiros, se o imóvel é adquirido anterior a 69, já está 100% isento. Show de bola. Então, pode fazer a transferência pelo valor de mercado. Tem outras situações, no caso de transferências a herdeiros, que eu estou me referindo, você faz pelo mesmo valor declarado, porque não vai compensar fazendo espólio. E assim sucessivamente. Mas o ganho é inevitável. Agora, a partir daí, você vai estudar a possibilidade de ter imposto de renda sobre este ganho. E aí foi aonde eu coloquei para vocês aqui as isenções que nós temos. Essas isenções estão na Instrução Normativa 84 de 2001 e na Instrução Normativa 599 de 2005. Instrução Normativa 599 de 2005. 84 e 599. A primeira situação que nós temos aqui são as isenções de bens de pequeno valor. Quando se tratar de venda de ações, até 20 mil no mês é isento do imposto de renda sobre esses ganhos. Nos demais bens, até 35 mil. Mas isso se aplica ao conjunto de bens vendidos no mesmo mês, de mesma natureza. Por exemplo, vou ilustrar com números aqui. Vamos falar desses 35 mil aqui. Eu tinha, por exemplo, um terreno declarado por 10 mil. Vendi por 30 mil. Eu tive um ganho de 20. Perfeito, eu tive o ganho de 20. Só que por se tratar de um bem de pequeno valor, o valor de venda é até 35 mil, é o valor de venda, não é o ganho que entra para aquele cômputo lá de 35 mil. É o valor de venda. Quando o valor de venda for até 35 mil, fica isento do IR que incidiria sobre esse ganho. Incidiria os 15% aqui. 15% de imposto de renda sobre esse ganho. Não vai incidir porque o valor de venda é até 35 mil. Beleza, show de bola até aqui. Perfeito. Só que se você vender conjunto de bens de mesma natureza no mesmo mês, você soma. No mesmo mês, eu vendi um outro terreno nessas mesmas condições. Estava declarado por 20, vendi por 10 e eu vendi por 30. Ferrou. Quando você vender no mesmo mês, você soma os valores de venda. 30 mais 30, 60. Perdi o benefício esse mês. Então, eu tenho essa situação aqui, eu vendi esse e vendi um outro também. Vou até copiar e colar. Copiar e colar. Esse 20 mais esses 20 são os dois ganhos que eu tive. O que passou 35 mil? O valor de venda. 30 mais 30, 60. Ultrapassou o valor da isenção. E o que vai acontecer agora? Eu vou ter que recolher 15% de 20 e 15% de 20. Gente, por que não vender um no dia 30 e outro no dia 1º? Para que vender no mesmo mês?
planejamento. Se trata de planejamento. Quanto é que dá 15% de 40 mil? Pensa rápido. Vocês são contadores. Quanto? 6 mil reais de imposto de renda de bobeira. Aí você chega no cliente desse e fala assim, ó, vou fazer um estudo para você, vou te cobrar 500 reais. Vou te cobrar 500 para fazer um estudo. Ele não quer gastar com você. Mas ele vai pagar os 6 mil rindo. Porque muitas vezes é questão de status. Restituir então o imposto de renda, para mim é a maior pobreza, mas muita gente acha que é status. Para mim, status é pagar muito imposto de renda. Igual o Silvio Santos lá, 5 milhões, cota única. Porque esse negócio de cota também é para pobre. Eu lembro de pagar televisão parcelado, comprar uma TV de LED, tá pagando em 2 anos o valor da parcela de um carro. Tem que ser cota única também. Se quer ostentar, ostenta com gosto. Gente, dá 6 mil reais de imposto desnecessariamente. Se ele vendeu no dia 30 ou no dia 1º, tá fora. Questões básicas que se torna ferramenta de planejamento. Então essa é a situação de alienação de bens de pequeno valor, tá? Quando for até 35 mil valor de venda, o conjunto de bens de mesma natureza não exceder isso aqui. Se exceder 35 mil, tem o imposto de renda sobre o ganho. A outra situação é quando se tratar da alienação do único imóvel. Quando o contribuinte... Gente, alienação do único imóvel. O que se equipara à alienação? Venda, doação, transferências a herdeiros, transferências a ex-cônjuges. Entendem? Não é só propriamente venda. Qualquer forma de saída, aquelas que eu ilustrei para vocês, se equipara à alienação. Quando você alienar o único imóvel que você possui, cujo valor da operação, ou seja, o valor da venda, não seja superior a 440 mil, você fica isento do imposto de renda sobre o ganho. Então vamos lá. Vamos aqui para a nossa prática. Deixa eu apagar isso aqui. Tinha um imóvel declarado por 10 mil. 10 mil, Romulo? É. E eu vendi por 430 mil. Acontece muito isso, hein, gente? Acontece muito. Porque imóveis antigos, adquiridos antes aqui em Curitiba, tem imóvel hoje que vale 5 milhões, 10 milhões. Na época foi cruzado, cruzeiro. Aí você converte para o real, fica lá R$1.000 na declaração. Nossa, quantas e quantas vezes em consultoria as pessoas me ligavam, Romulo, eu estou fazendo uma conversão aqui para moeda real, está dando R$50 o imóvel aqui. Sim, lança esse valor. Eu não posso ajustar? Não. Qualquer ajuste é ganho de capital, 15%. Você consegue agregar valor de bem quando você faz benfeitoria. Fizer um puxadinho, sabe? Você fizer uma lavanderia, né? Sonho da gente é fazer uma lavanderia. É maior que o quarto. As benfeitorias, sim. Você pode agregar o custo. Valor de mercado, não. Você tem lá na Instrução Normativa 84 de 2001 uma tabelinha para converter para o real e atualizar até 95 pela última UFIR permitida. A última UFIR permitida para atualização, 0,8287. Então, se você pegar a tabela de conversão de moeda, aí você vai dividir lá por 1.000, por 1.000, por 1.750. Pronto, acabou. Chega no real, tem R$5 só. Se você pegar uma moeda lá de 1990, você vai converter para o real, dá 5, 10, 15, R$20. Porque a inflação desse período acumulada já comeu a valorização da moeda. Você divide por 1.000, depois por 2.750, cheio, lascou. Eu lembro que com R$5 na época eu saía para baladinha. E ainda fazia um lanche na hora de chegar em casa. Experimenta sair com R$5 hoje. Você nem liga o carro. O carro até falha com R$5. Então, nem dá tempo de puxar o combustível, né? É a desvalorização da moeda. Mas você tem lá na IN 84 uma tabelinha para atualizar. Quando você pega um bem e você aplica aquela tabelinha, você está corrigindo até 90, atualizando até 95 e convertendo para a moeda real. Se você fizer só a divisão da moeda, 1.000, 2.750,
você não está atualizando até 95 pela UFI. Agora, quando você utiliza a tabelinha da IN84, você está convertendo e atualizando. Você tem uma tabelinha lá, o ano e o mês, você divide o valor da época por aquilo lá, você vai achar o valor convertido e atualizado até 95. Aí dá às vezes um valor irrisório. Eu estou sendo otimista aqui, R$10.000 eu estou sendo otimista, tá? Vou piorar isso aqui, eu vou colocar 1.000. Pronto, tem um imóvel que estava declarado por 1.000 e foi vendido por 430 mil. O meu ganho foi de 429 mil. Beleza. O que agora eu vou analisar é se vai incidir esses 15% sobre esse ganho. O ganho eu tive, isso é fato. Tendo ou não imposto, o ganho eu tive. Se for isento de imposto e eu preencher o programa do ganho de capital e importar para a declaração, se for isento, ele vai levar esses 429 lá para rendimento isento e não tributável. Se der imposto, o programa leva lá para rendimento sujeito à tributação exclusiva. Gente, o que a legislação diz? Que quando você vender um único imóvel e o valor de venda for até 440, você fica isento desses 15% sobre o ganho. Desde que nos últimos 5 anos você não tenha realizado nenhuma alienação, tributada ou não. Ou seja, nos últimos 5 anos você não pode ter vendido, doado, transferidos para ex-cônjuge, nenhuma forma de saída que seja equiparada à alienação. Então, nos últimos 5 anos, se você não teve nenhum imóvel nos últimos 5 anos, está isento desse R sobre o ganho. Eu coloquei aqui no material para vocês, ó. Alienação do único imóvel. Nos últimos 5 anos não ter realizado venda de imóvel, né, por tributado ou não. Entenda esse venda como alienado. Doação, transferência. Gente, uma pegadinha que muita gente cai. Tem um único imóvel. Aí ele vai lá e desmembra e vende uma parte. Perdeu o benefício. Se você desmembrar, ele deixou de ser um único imóvel. Vamos fazer uma continha rápida aí, vocês que são contadores. Né? Contador, tem a calculadora na cabeça, o que falam por aí? Quanto é que dá 15% de 429? Dá mais de 40 mil, isso eu sei, né? 10%. Essa eu sei. Pegando mais 5%, dá mais de 20 mil, então dá mais de 60 mil. Vai dar quanto ali? É isso? Você fez de cabeça ou você fez na calculadora? Cabeça? Puxa, esse cara é bom, hein? Você é contador, hein? 460... Como é que é? 40 aí? Já até esqueci. 64. 64 mil arredondado. É porque eu acho que ele errou, então vamos arredondar. 64 mil arredondado. Gente, 64 mil eu faço um baile. 64 mil eu faço uma festa. Para que você vai desmembrar o terreno e vender, vai deixar o benefício e vai pagar 64 mil? Sabe o que você faz? Você vende o terreno todo para aquela pessoa, para ser o único imóvel, depois você desmembra nela e compra a outra metade. Vai ficar mais barato que 64 mil. Você pode ter certeza disso. Com os gastos com o cartório. Não vai chegar a 60 mil. Para quê, gente? É coisa de se o cliente procurar a gente antes, a gente planeja. Não é a saída de mestre, não é golpe, nós não vamos passar a mão em ninguém. Nós vamos planejar dentro do que é lícito. Não tem lei que proíba de eu vender e depois comprar de novo. Depois de um tempo, não tem nada que proíba. Ao invés de você desmembrar e vender, vende e depois desmembra lá no comprador e depois você compra a outra metade. Desistir, sentir saudade, quis comprar de novo a metade. Não tem nada que impeça. Não tem Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Direito Empresarial. Não tem nenhuma ramificação de direito que impeça isso. Direito imobiliário. Só observar alguma condição aí específica. Fora isso, não tem nada que impeça. É questão de estudar. Usar a imaginação dentro do que é lícito para poder planejar. Outra coisa também. Às vezes você está vendendo por 450 mil. Quanto é que está 450 mil, 15%, meu amigo? Não ainda? 450 mil vezes 15%. Quanto dá?
440 mil. Vezes 15%. Vai dar um pouquinho acima daquilo lá. 66 mil. Se você tinha um imóvel declarado por 1.000, vendeu por 450, já perdeu o benefício porque é acima de 440, certo? Aí você vai ter um ganho de 440 e vai ter que pagar 15%, que dá 66 mil. Gente, é muita grana. Fala assim para o comprador: vou te dar um desconto. Você não vai vender por 450, você vai vender por 440. Vou te dar um desconto de 10 mil. Para você aproveitar o benefício do único imóvel. Aí você fala para ele assim: vamos fazer o seguinte, compra um pacote aí para mim de viagem aí. Esses 10 mil aí, não me dá 10 mil não. Compra um pacote de viagem para mim ali até Maceió, passar uns dias ali. Gasta ali 4, 5 mil. Vai ficar muito mais econômico para você do que para ele. Você pode ter certeza disso. Ou então você fala para ele: olha, esses 10 mil que eu estou dando de desconto, você já mata aí as despesas com cartório e a diferença você inteira. Entra na negociação. Por causa de 10 mil você vai pagar 66 mil. Gente, isso acontece muito, 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 muito. Aí depois o cliente: poxa, mas por que você não me falou? Você não me falou que vendeu? Foi falha na comunicação. Isso acontece demais. O cliente já tem que ir planejado na hora de fazer o anúncio. Valor de venda até 440 mil, aproveita o benefício. Para que vender por 450? Vende por 440. Se é o único imóvel, nos últimos 5 anos você não vendeu nada, tributado ou não, está dentro do benefício, vende por 440. Tem um desconto aí de 10 mil no valor da venda. Aí você fala para ele assim: eu dou um desconto de 10 mil se pagar à vista, né? Dinheiro espécie. Ainda vai ganhar o benefício da isenção do imposto de renda. São pequenas coisas que fazem a diferença, tá? Único bem imóvel. Gente, independente se ele é zona urbana, zona rural, se é residencial, comercial, independente disso, único bem imóvel que o titular possua. Tem que ficar atento ao seguinte: às vezes, por exemplo, quando se fala em único imóvel, às vezes nos últimos 5 anos ele teve algum imóvel e já vendeu. Naquele momento é o único, mas nos últimos 5 anos não é. Tem que ser o único imóvel nos últimos 5 anos. Jazigo em cemitério. Eu sempre gosto de brincar e ilustrar com esse exemplo. Impede benefício? A pessoa tem uma casa e ela está vendendo essa casa, só que ela tem um jazigo em cemitério. Impede o benefício? Não impede benefício. Jazigo você adquire um direito, né, de uso. É a certeza que você tem, mas não é um imóvel escriturado. Não impede o benefício se você tiver um jazigo. Impede é você ter lá um imóvel de herança que você já recebeu, esse tipo de coisa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, esse é o benefício do único imóvel. O segundo, então, jazigo em cemitério não impede o benefício, tá? O segundo benefício, então, o primeiro é a alienação do único imóvel, seja qualquer bem imóvel. O segundo benefício só se aplica a imóveis residenciais. A legislação diz que quando você vender um imóvel residencial e aplicar o produto dessa venda na aquisição de imóveis residenciais dentro de 180 dias, fica isento. Então vamos aqui, ó. Tinha um imóvel declarado por 1.000. Vendi por 5 milhões. Eu tive um ganho de 909 mil, né? 900. Não. Ó, assim, ó. Eu não tenho tempo para essas coisas, não. Esse computador ele não é meu, eu fico apanhando no teclado, fico passando vergonha aqui. Tinha um imóvel declarado por 1.000, estou vendendo por 5 milhões. Eu tive um ganho de 4.999. Perfeito? Eu iria ter que pagar 15% sobre esse ganho. Porém, a legislação me diz, se isso for imóvel residencial, e eu aplicar esses 5 milhões aqui na compra de imóveis residenciais dentro de 180 dias, eu fico isento desses 15% sobre esses 4.999. Imóveis residenciais.
Aí são várias perguntas. Eu já vou fazer as perguntas aqui já e já vou respondendo. Rômulo, o que é imóvel residencial? A legislação municipal determina. Pode ser zona rural ou zona urbana. Se a prefeitura disser que aquele imóvel é residencial pela legislação municipal, se aplica. O que não se aplica? Você pegar os 5 milhões, não é o ganho, é o valor de venda. Você pegar o valor de venda e aplicar na aquisição de imóveis residenciais dentro de 180 dias. Não se aplica a vender imóvel por 5 milhões e comprar material de construção para construir no terreno que você já tem. Não se aplica. Não se aplica também a você vender o imóvel residencial e comprar terreno. Ou vender terreno. Não se aplica envolvendo terreno. Não se aplica também a você vender o imóvel residencial para quitar um que você já tenha comprado. Também não se aplica. Não se aplica também quando você pega esse valor e utiliza na aquisição de outros imóveis que não seja residencial, comercial, por exemplo. Quando você não aplicar todo o valor, você aplicou sua parte. A parcela não aplicada está sujeita ao IR sobre o ganho. Inclusive o GCAP te pergunta, dentre as milhões de perguntas que ele te faz, e uma delas é essa. Nos últimos 5 anos, tal, etc., você aplicou integralmente na aquisição de imóveis residenciais, sim ou não, parcialmente? Se você coloca parcialmente, ele pede quanto você aplicou. Porque o que você não aplicou, ele vai calcular 15%. Outra coisa, não se aplica também a você comprar imóvel e depois vender esse para pagar o outro. Não, você tem que vender e adquirir imóveis residenciais dentro de 180 dias. Rômulo, posso pegar esse imóvel aqui que eu vendi por 5 milhões e comprar 2 imóveis residenciais? Pode. Um de 2,5, outro de 2,5, ou 3 e 2, sem problema nenhum. Ô Rômulo, mas eu não tenho que morar nele? Não. Ah, eu achei que imóvel residencial tivesse que... Não, ele é para morar, mas você não mora nele. Você pode ter 10 imóveis residenciais alugados, né? Não significa que você vai morar nos 10. Não, tem que ser imóvel residencial pela legislação municipal. Fora isso, sem nenhum problema, sem nenhum impacto negativo nesse sentido, tá? Outra coisa que ficar atento também. Muitas vezes isso pode virar ferramenta de planejamento. Você está vendendo isso aqui, por exemplo, por 5 milhões, é um imóvel residencial, e você está comprando um terreno. Gente, tem muito por aí. Muito, 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 muito. Eu lembro, quando eu morava no Bacaxeria ali, eu lembro que tinha muito terreno à venda lá. Isso já tem alguns poucos anos. Que hoje já tem até prédio no lugar daqueles lotes. Tinham lotes assim, e tinha aquela casinha abandonada lá no meio do terreno, largada. A pessoa já coloca a placa, vende seu terreno. Né? A gente sabe que não está comprando a casa, está comprando um terreno. A casa vai ser demolida. Só que aquilo, muitas vezes, ainda é um imóvel residencial pela legislação municipal. A casinha está abandonada, mas é um imóvel residencial. Muitas vezes você está aproveitando o benefício. O que muita gente faz também, gente? Levanta uma casinha barata lá de uns 30, 40, 50 mil. Quanto é que foi meu ganho aqui? 4.999. 15% de 4.999 vai dar um bom valor. Por que não? Ao invés de pagar o imposto de renda, porque eu vou comprar um terreno, por que já não manda levantar uma casa lá, averbar aquela casa para ser imóvel residencial e comprar? Se torna benefício. Se você está querendo, por exemplo, comprar um terreno. Eu já presenciei esse tipo de operação, não tem nada que impeça. Então, se torna planejamento. É aquilo que eu disse, usar a imaginação dentro do que é lícito. Se não se aplica a compra de terreno, então vamos mandar construir uma casa, averbar, vai virar um imóvel residencial pela legislação municipal e vamos fazer a compra em seguida, que aí vai ser vendido imóvel residencial e adquirido. Rômulo, e quando eu compro a prazo? Só se aplica ao que você pagou dentro de 180 dias. Sempre é dentro de 180 dias. Eu posso ter mais de um imóvel, tem que ser um único imóvel. Não precisa ser um único imóvel. Você pode ter 10 casas. Não tem problema. O único requisito é que seja residencial. E nos últimos 5 anos você não tenha utilizado esse benefício. Lá naquele outro, do único imóvel, nos últimos 5 anos, você não pode ter realizado nenhuma operação de alienação, tributada ou não.
Aqui você só não pode ter usufruído o benefício nos últimos 5 anos. Então, coloquei essa distinção para vocês, para não gerar dúvidas mesmo aqui, ó. Nos últimos 5 anos não tem realizado alienação, nos últimos 5 anos não tem aproveitado este benefício. Isso está na 599, isso está na IN 84 de 2001. Então, a primeira coisa que você vai observar é se é imóvel residencial ou não. Se não for, tem esse benefício. Se for imóvel residencial, ainda pode ter esse e esse. Você vai verificar em qual se encaixa. E o programa do GCAP vai te fazendo perguntas. É único imóvel? Não é? Ele vai te fazendo perguntas para ver se consegue te encaixar em alguns desses benefícios. Esse imóvel residencial em construção, ele é considerável? Eu vou responder essa aqui, as próximas a gente guarda. Se aplica a imóvel em construção, isso é muito bem colocado. Sim, porém, você comprou um imóvel residencial, ele pode estar até na planta, desde que a construtora te entregue. Perfeito? Se a construtora te entregar, então se aplica a vender imóvel residencial e adquirir outro na planta, desde que te entregue. Agora, se for para você adquirir o terreno com um projeto pronto e você ter que construir, já atrapalhou o meio de campo. A empresa tem que te entregar. Pode ser 2 imóveis, 3 imóveis, sem problema nenhum. O requisito básico: vender imóvel residencial e adquirir outro imóvel residencial, inclusive na planta, em construção, sem problema nenhum, desde que se comprometa a entregar concluído a obra. Pessoal, IN 84 e IN 599, não foge disso. E a IN 599 diz: não se aplica a terreno. Não se aplica a comprar material de construção, não se aplica a pagar um imóvel que você já comprou. E IN 599 e as soluções de consulta são nítidas. Tem que vender hoje para amanhã você comprar. Se você comprou e depois vendeu, já não se aplica. Tem que vender e comprar outro. Dúvidas, vamos anotando, tá bom? Se eu não conseguir responder aqui, eu levo e mando por e-mail para vocês.